Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal da Leti. Eu sei que tem muito tempo que eu não posto vídeos aqui, mas eu pretendo voltar com alguns vídeos, vão decorrer do tempo. Tivemos alguns probleminhas nesse ano, mas graças a Deus tudo deu certo. Estamos de volta e vamos voltar com tudo, mostrando pra vocês várias coisas na arquitetura, mas hoje eu estou querendo mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu aqui em casa. Pouco antes de eu ir levar minha filha na escola, eu vim aqui na varanda. E aí, um alerta mesmo para quem tem fechamento de varanda, tá? Simplesmente, ó, vidro pelo chão, né? O que aconteceu? Cheguei aqui na varanda e simplesmente tinha vidro para tudo quanto é lado. Graças a Deus não tinha ninguém, né? E graças a Deus também não caiu nada do outro lado. Que isso é um grande perigo, tá? Tá caindo esse vidro do outro lado, pode machucar alguém lá embaixo, pode atingir outros apartamentos, né? Várias coisas podem acontecer caindo do lado de fora, tá? Então, vou passar pra vocês o passo do que a gente precisa ter primeiro pra estar fazendo esse fechamento de varanda, quais são as responsabilidades que a gente precisa ter, tá? E também vou estar falando pra vocês um pouquinho do que pode ter acontecido, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like no vídeo, que a gente vai estar mostrando muita coisa legal pra vocês. Como eu já falei pra vocês, quando eu cheguei aqui, antes de levar minha filha na escola, eu cheguei e me deparei com vidro pela casa toda. Então, tipo, aqui eu já separei, já arrastei móveis, já tirei tudo da varanda e comecei a limpar aqui o espaço, né? Já comecei a juntar e eu falei assim, vou fazer um vídeo, vou mostrar pra todo mundo, mas pra estar dando um alerta pra todo mundo, né? Então, assim, primeira coisa, o que a gente fez? Essa varanda, a gente só fez o fechamento dela aqui, tá? Então a gente só fez a colocação dos vidros e isso já tem 4 anos, tá? Então, esses vidros aqui, eles precisavam de ter tido uma manutenção. Então, assim, muito tempo de uso, a gente vai deixando pra lá, depois a gente faz, ou então, não é uma prioridade agora, né? Mas a gente já percebe aqui alguns sinais, né? Não tô falando só dos vidros que quebraram, não. Eu tô falando também isso aqui são tipo cabelinhos, eu não lembro o nome, vou colocar até aqui no vídeo depois o nome dessa fita, que ela dá um espaçamento. Deixa eu virar o vídeo aqui pra vocês verem. Ela faz com que os vidros entre si, eles precisam desse espaço. Por quê? Porque quando há uma diferença muito grande de temperatura entre o frio e o quente, ele tem essa dilatação. E essa fita, ela faz com que esses vidros eles não encostem um no outro, tá? Então, a gente precisa que tenha essa fita, tanto, pelo menos de um lado do vidro, como tá aqui, para que quando houver a dilatação, os vidros não encostem um no outro e os vidros não tenham problema quanto a encostar e ter a quebra, né? Porque o que acontece? Esses vidros aqui, como vocês podem ver aqui nos cacos, eles são vidros temperados, tá? Os vidros temperados, quando eles quebram assim, né? Os vidros de carro, eles também são vidros temperados para que esses cacos não machuquem as pessoas. Então, quando for colocar na sua varanda, tem que ver se esse vidro ele é temperado. Na descrição da contratação, você precisa ver se esse vidro ele é temperado, tá? Então, como pode ver, ele tem, esse aqui era uma das fitas que ficava na lateral dos vidros. Tá vendo? Ó, já não tem pelinho mais nenhum. Isso daqui já era para ter sido feito há muito tempo, né? E a gente acaba deixando pra lá, né? Não se importando. Letícia, mas esse vidro aqui, você pode passar a mão assim? Não é recomendado, tá? Mas ele é um vidro que ele não tem pontinha,
tá? Ele corta e ele não tem pontinha por ele ser um vidro temperado. É diferente do vidro comum. O vidro comum, se ele tivesse rachado, teria caído, não teria formado esses caquinhos. Ele teria quebrado, poderia ter quebrado vários pedacinhos menores, mas ele não estaria totalmente quebradiço dessa forma. Tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Esse vidro de cima, ele tem que ser todo vidro temperado, tá? Todos eles, até mesmo por conta de calor, da dilatação, tudo isso tem que levar em conta. E a gente precisa que seja feita essa manutenção, tá? De tempo em tempo. Pelo menos uma vez ao ano, ou então, começou a soltar esses pelinhos, a gente troca essa fitinha. Então, assim, uma tira que quase não é aberta são essas tiras aqui, né? Mas essa daqui, que exatamente a que quebrou, ela é que mais era aberta, né? Você vê que esse daqui também, ó, que é um dos que a gente abria mais, ele também está sem pelinho algum. E a gente precisa que tenha esse pelo porque o vidro não pode ter contato diretamente com o metal, tá? Aqui nós temos também, a gente pode estar vendo que nós tínhamos era para ter um silicone que estaria vedando, ó. Esse silicone também já foi desgastado, tá com muito vento, não sei se tá pegando, né? Então, tanto embaixo quanto em cima a gente vê que também foi desgastado, tá? Sim, como eu falei pra vocês, essa janela aqui ela já foi instalada, tem 4 anos não, já tem 5 anos que já foi feita a instalação dela, tá? Foi no final de 2019. Então, ele já era para ter tido pelo menos mais umas 2 manutenções. Então, assim, o ideal é ligar para a empresa que fez a instalação, fazer uma manutenção, verificar se o silicone está correto, se foi feito certinho. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que solicitar uma manutenção que seja feita a retirada de todos os vidros, colocação de um novo silicone, tá? Refeito esse vidro específico desse tamanho direitinho para essa janela, para ser feita novamente a instalação dela e para estar fazendo esse fechamento direitinho, né, como era antes, tá? E aí a gente vai ter que passar a fazer essa manutenção corretamente, pelo menos em um ano até que não tem necessidade, mas pelo menos de 2 em 2 anos. Como é uma janela que recebe muito sol da manhã, ele resseca esses pelinhos. Esses pelinhos aqui, ele também, essa fita aqui também, pode ser uma fita que é tipo uma almofadinha que eles colocam aqui nessa divisão. É somente mesmo para não ter contato de um vidro com o outro, para quando houver dilatação ou quando fizer o fechamento mesmo, que às vezes alguém dá uma batidinha e tal. Então, para que não tenha esse contato mesmo de um vidro com o outro, tá? Bom, o que a gente acha que pode ter acontecido? Uma possibilidade é de que do vidro tá aberto, né? Então, houve essa dilatação, como não tem esse silicone mais aqui, já não tem mais uma resistência, tá metal encostando no vidro, então houve essa dilatação, porque tá um tempo muito quente, tá muito calor, nós estamos em fevereiro, dia 21 de fevereiro de 2025 aqui em Vitória, então tá 30 graus, até mais aqui, então esses dias tá muito quente, com sensação térmica de quase 40, então assim, tá muito calor mesmo. E querendo ou não, essa aqui é uma varanda que recebe o sol da manhã, né, a manhã inteira, então aqui ó, até a tarde, né, ela tá recebendo o sol ainda, então ela recebe grande parte do dia sol, né, e aí esse vidro em específico, ele já tava soltando, então algumas vezes eu já peguei, já empurrei ele, então assim, tem a possibilidade da questão da dilatação, de ter ocorrido a dilatação do vidro e ele ter estourado por conta da dilatação. Temos a opção dele ter, com a questão do vento, sido empurrado e caído, porque ele já estava soltando aos poucos aqui, então esse vidro ter soltado, ele é uma possibilidade, tá? Apesar de que a mesa de vidro também estava aqui do lado, ele pode ter caído sobre a mesa, mas a gente não sabe porque a gente realmente não viu, né?
Então, a terceira possibilidade também é que esse vidro ele tenha batido, isso aqui tenha fechado e ele tenha batido aqui, tá? E nessa batida com o vento tenha dado uma porrada muito grande que ele tenha feito ele cair. Então, nós temos também a possibilidade de alguém aqui do prédio ter jogado algum objeto, esse objeto veio parar dentro de casa, ter caído, mas isso pode acontecer com qualquer um dos vidros da janela. Então, assim, é uma possibilidade, mas eu não acho que essa possibilidade tenha acontecido, tá? Então, assim, seriam essas questões que a gente pode tentar tá pensando que aconteceu. O que pra mim é mais provável é que o vento tenha empurrado o vidro e que ele tenha caído no chão, pois ele caiu apenas nessa região aqui, né? Que tá aqui ainda com a porrada, né? Ele espalhou pela sala. Então tive que arrastar o sofá, tive que arrastar a mesa da varanda pra gente estar limpando isso daqui. Então, a dica para vocês é, gente, vamos fazer a manutenção. A gente precisa também, na hora da instalação, o que é muito importante, que tenha um responsável técnico sobre essas janelas, porque na hora de fazer a instalação, precisa de contratar uma empresa responsável, que tenha um engenheiro ou um arquiteto, que seja responsável sobre a instalação dessa janela, porque qualquer problema, qualquer coisa que solte a responsabilidade, quando não tem um engenheiro, quando não tem um arquiteto, recai sobre a pessoa que contratou, tá bom? Então, vamos fazer tudo direitinho, fazer as contratações direitinho, empresas responsáveis, que tenham engenheiros responsáveis para estar fazendo essa instalação, tá? Tudo conforme norma, com a RT, não se esqueça de pedir RT ou RRT, tá? E aí, pra gente não ter problema, vamos fazer a manutenção em dia, que não foi uma coisa que eu fiz, né? Fica a dica. Bom, espero que vocês tenham gostado da informação. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar, comentar aqui embaixo. E me diz também, já aconteceu isso com vocês? Vocês conhecem alguém que já passou por isso? E vocês têm pedido a RRT do responsável para fazer essa instalação? É uma coisa que vocês têm que ficar guardado dentro de casa, junto com os documentos. Querendo ou não, é uma responsabilidade que temos sobre essas instalações. É uma coisa perigosa. Essa janela poderia ter caído na cabeça de alguém lá embaixo, tá? Então, eu aguardo vocês. Coloquem nos comentários, comentem pra mim, já aconteceu isso? Fica a dica, aprenda comigo também, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!